Salve, queridos! Olha só, chegamos ao vídeo de número 50 aqui no canal Palavra S.A. 50º vídeo sobre os temas bíblicos mais relevantes. Começamos no dia 1º de maio de 24 e de forma ininterrupta até hoje, todas as segundas e quartas às 20 horas. Aqui no canal Palavra S.A. você pode, de forma didática e simples, conhecer um pouco sobre os principais personagens, ensinamentos e histórias do livro sagrado. Ao assistir os vídeos do canal Palavra S.A., você não se tornará um expert em Bíblia, claro, mas terá uma boa noção sobre os ensinamentos, os principais personagens, passagens históricas e tudo o que você precisa para ter uma boa visão deste rico material. E quem sabe aí você se interessar, começar a se aprofundar mais em temas e usar livros de referência para compreender, né, tudo que os escritos sagrados têm a nos ensinar. E hoje vamos adiante, né, dando continuidade aqui aos vídeos do canal com um novo tema: os textos mais controversos da Bíblia. Porque tem muita coisa que é bem controversa. Só que antes de começarmos, é importante a gente ter em mente que alguns dos textos que iremos falar hoje foram escritos há 2.000, 3.500 anos. Por isso, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não termos uma visão anacrônica ou ainda fazermos um revisionismo dos textos sagrados. Ou seja, em muitos casos, não podemos julgar as situações tão antigas, né, os relatos tão antigos, com o nosso olhar e valores contemporâneos. Seria um erro básico, que eu já comentei aqui em um outro vídeo, onde eu falo com os principais erros, né, na leitura da Bíblia. Veja lá, aqui no canal. Bom, a Bíblia, como nós sabemos, é uma das mais lidas e interpretadas, é um dos livros mais lidos e interpretados da história, tendo influenciado não só a religião, mas também a cultura, a política, a moralidade, a arte ocidental por milênios. No entanto, devido à sua antiguidade, variedade de autores e diversidade de contextos culturais, alguns textos que tem na Bíblia se tornaram pontos de grande controvérsia. Esses versículos muitas vezes são usados como argumentos em discussões sobre questões sociais, políticas e, claro, religiosas, mas também são alvos de debates intensos sobre seu significado original e sua aplicação na era contemporânea. Então, passagens relacionadas a temas como escravidão, papéis de gênero, homossexualidade, violência, vingança, entre outros, continuam a levantar questões difíceis. Com o desenvolvimento dos direitos humanos, a modernização de valores sociais e o avanço de movimentos progressistas, essas passagens têm sido reinterpretadas e muitas vezes criticadas. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos explorar alguns dos textos mais controversos da Bíblia, analisando sua história, contexto e impacto ao longo dos séculos, e discutindo as várias interpretações que surgiram a partir deles. Então, o primeiro tema é o tema da escravidão na Bíblia. E isso, nesse trecho que eu separei aqui para falar sobre esse tema, está em Êxodo, no capítulo 21, né, e em outras passagens também. Então diz lá: se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava com um pau, e eles morrerem no mesmo instante, esse homem será castigado. Mas, se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, o dono não será punido, pois o escravo é sua propriedade. Isso está no livro de Êxodo, no capítulo 21, versículo 20. Então, a escravidão é um dos temas mais, vamos dizer, espinhosos abordados na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Várias passagens bíblicas, como essa do livro do Êxodo, regulam o tratamento de escravos, o que pode parecer, à primeira vista, com uma aceitação tácita da escravidão. No livro do Êxodo, capítulo 21, há regras sobre punição de um dono que agride um escravo, mas a questão central que gera controvérsia é a ideia de que o escravo é considerado propriedade do seu dono. Vamos ao contexto histórico. No contexto da antiga sociedade israelita, a escravidão era uma prática comum,
assim como era em praticamente todas as civilizações do mundo antigo. Os escravos podiam ser prisioneiros de guerra, pessoas endividadas que vendiam sua liberdade, ou filhos de escravos nascidos em servidão. Porém, diferentemente da escravidão por raça do período moderno, a escravidão do mundo bíblico estava ligada principalmente a questões econômicas. E quais são as interpretações e a controvérsia moderna? Para muitos cristãos e judeus contemporâneos, a aceitação da escravidão no Antigo Testamento levanta questões sérias sobre a moralidade bíblica. À luz da história da escravidão, especialmente na América e na Europa, essas passagens foram usadas tanto para justificar a escravidão quanto para aboli-la. Durante o século XIX, por exemplo, algumas pessoas, que eram proponentes da escravidão no sul dos Estados Unidos usaram esses versículos para argumentar que a escravidão era divinamente sancionada. Claro que não, Ao mesmo tempo, abolicionistas como uma pessoa com o nome William Wilberforce, na Grã-Bretanha, recorreram a outros textos bíblicos para defender a libertação dos escravos. Hoje, muitos estudiosos veem essas passagens como reflexos das normas culturais da época e não como prescrições morais eternas. Eles argumentam que a mensagem geral da Bíblia, especialmente à luz dos ensinamentos de Jesus, promove a igualdade e a liberdade, superando as regulamentações de uma sociedade antiga. O segundo tema, controverso também, é o papel das mulheres. Vamos pegar aqui o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que fala sobre a submissão feminina. Diz lá essa parte do livro: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Esse texto da primeira carta a Timóteo, escrito por Paulo, tem sido uma fonte de controvérsia em debates sobre o papel das mulheres na igreja e na sociedade. A passagem parece limitar a participação das mulheres em posições de liderança e ensino, exigindo submissão e silêncio. Mas vamos entender aqui o contexto histórico da época. A primeira carta a Timóteo foi escrita num contexto patriarcal, em que as mulheres tinham pouca ou nenhuma autoridade pública. As comunidades cristãs do primeiro século viviam em um mundo greco-romano, onde as expectativas sociais para as mulheres eram restritivas. Porém, no Novo Testamento também contém exemplos de mulheres que desempenharam papéis importantes na propagação do cristianismo, como Priscila, Febe, entre inúmeras outras. Para muitos cristãos conservadores, esse versículo é entendido de forma literal, justificando a exclusão de mulheres de certos cargos eclesiásticos, como o pastorado ou diaconato. Em muitas denominações evangélicas e católicas, o papel das mulheres continua a ser um tema de debate, com alguns grupos defendendo que a liderança deve ser restrita aos homens com base em textos como esse. Por outro lado, alguns teólogos progressistas e feministas bíblicas argumentam que esse texto refere a um contexto cultural específico e que o cerne do evangelho prega a igualdade entre homens e mulheres. Você vê, por exemplo, no Carta aos Gálatas, capítulo 3. Não há um judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eles destacam que as cartas de Paulo, de onde vem Timóteo, devem ser lidas à luz do contexto cultural e social do primeiro século, e que suas orientações sobre o papel das mulheres eram uma adaptação às normas daquela época. Muito bom. Vamos a um outro tema bem controverso sobre homossexualidade, que é um tema presente no livro de Levítico, Antigo Testamento, capítulo 18, e Coríntios, já no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6. Diz lá: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Isso está no capítulo 18 de Levítico. O versículo de Levítico, que condena as relações sexuais entre homens, é uma das passagens mais citadas em debates sobre a moralidade da homossexualidade.
Outros textos, como 1 Coríntios, no capítulo 6, que incluem homossexuais entre aqueles que não herdarão o reino de Deus, também têm sido usados em discussões teológicas e sociais sobre o tema. Então vamos ao contexto histórico. O livro de Levítico faz parte da Torá, né, dos 5 livros, ou Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e contém várias leis e regras que os israelitas deveriam seguir. Algumas dessas leis, como as relacionadas à pureza alimentar e à vestimenta, são consideradas por muitos cristãos como não aplicáveis nos tempos modernos, mas outras, como as leis sexuais, continuam a ser citadas em debates morais. A cultura antiga, tanto a hebraica quanto a greco-romana, tinha uma compreensão diferente das relações sexuais e dos papéis de gênero em comparação com as sociedades modernas. As relações homoafetivas não eram necessariamente associadas à identidade pessoal como são hoje. Em vez disso, eram vistas principalmente no contexto de papéis de poder, hierarquia e status. As interpretações desses textos têm dividido, claro, profundamente o cristianismo moderno. Igrejas mais conservadoras mantêm a interpretação literal de que a homossexualidade é pecaminosa e contrária à ordem divina. Essas denominações costumam argumentar que os textos bíblicos sobre a homossexualidade são claros e aplicáveis ainda hoje. Por outro lado, igrejas e teólogos mais progressistas veem esses textos como refletindo as normas culturais de uma época passada, em que a compreensão da sexualidade era muito diferente da atual. Para esses grupos, o Evangelho prega o amor e a inclusão, e as passagens de Levítico e Coríntios não se aplicam diretamente às relações consensuais e amorosas entre pessoas do mesmo sexo na era moderna. Além disso, há inúmeros debates sobre a tradução de certos termos usados no Novo Testamento. Alguns estudiosos argumentam que o termo grego arsenokoitai, em 1 Coríntios, tradicionalmente traduzido como homossexuais, pode ter um significado mais complexo relacionado a atos de exploração sexual, como prostituição, e não a relações homossexuais consensuais. É claro que é um tema, hoje o vídeo de hoje sobre controvérsias da Bíblia, o objetivo aqui não é tentar influenciar ninguém para um lado ou para o outro, mas só para a gente trazer que existe sim controvérsias nos textos bíblicos, e eu estou procurando trazer aqui um pouco desse contexto histórico. Bom, um outro tema bem controverso é violência e vingança, que a gente vê no Salmo 137 e no Apocalipse. Então diz lá: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a rocha. Salmo 137. Pois é. O Salmo 137 é um lamento de exílio, no qual o povo israelita expressa sua dor e desejo de vingança contra seus opressores, que eram os babilônios, que eu já contei aqui também num vídeo, né? Se você pega lá o vídeo que eu falo sobre o profeta Daniel, que ele foi levado também como escravo, a hora que os babilônios destruíram o templo e tal, e, enfim, aliás, é uma história bem bonita. No versículo 9, há uma imagem brutal de vingança, que parece celebrar violência contra crianças. Mas vamos entender o contexto histórico. Esse salmo foi escrito em resposta ao exílio babilônico, uma das experiências mais traumáticas da história de Israel, após a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Muitos nessa época, muitos israelitas foram levados cativos para a Babilônia, onde viveram como estrangeiros em terra inimiga. O salmo reflete o sofrimento de um povo desarraigado, buscando vingança contra seus opressores. A brutalidade do versículo 9 é uma expressão extrema da dor e do desejo de retribuição comum em tempos de grande trauma. No entanto, é importante lembrar que o salmo como um todo é um lamento, não uma prescrição divina de vingança. Esse versículo em particular gera uma reação, vamos dizer, visceral em leitores contemporâneos, devido à sua violência explícita contra crianças. A questão é se devemos interpretar isso como uma simples expressão de dor humana ou como uma justificativa para atos violentos.
A maioria dos estudiosos modernos vê o Salmo 137 como uma descrição honesta das emoções humanas diante da injustiça e opressão, mas não como incentivo à violência. Alguns teólogos afirmam que esses salmos e lamento nos ensinam sobre a profundidade do sofrimento humano e a necessidade de levar até as nossas emoções mais sombrias a Deus. Outros, porém, se perguntam se tais passagens têm lugar na adoração contemporânea, especialmente quando usadas fora de contexto. No cristianismo, a mensagem de Cristo de perdão e amor ao próximo é frequentemente vista como uma resposta à violência presente em passagens do Antigo Testamento como essa. No entanto, essas tensões entre justiça divina, retribuição e perdão continuam a ser discutidas em círculos teológicos. Então, o que é importante a gente saber? Quando você está lendo um texto bíblico, e claro, seja ele qual for, Antigo ou Novo Testamento, e você percebe alguma coisa estranha, fala, como assim? Né? Massacrar criança, tal. É preciso se aprofundar, buscar referência, entender o contexto, para ver se o que nós estamos lendo é aquilo que a gente acha, né, que estaria sendo recomendado com a visão dos tempos modernos. Né? Então, por isso que muitas vezes a leitura da Bíblia, na verdade, não é uma leitura, é um estudo. Você tem que buscar. E aqui eu achei importante fazer esse vídeo para trazer um pouco desse contexto, né? Porque tem muita gente que não entende, não lê, não sabe sobre alguns aspectos da Bíblia e sai julgando. Porque a Bíblia prega escravidão, porque a Bíblia prega matar criança. Cara, como assim? Vamos tentar entender, ver, não para justificar, mas para da onde veio isso, tá certo? Outro tema controverso é a violência do juízo final, que está no livro de Apocalipse, um vídeo que eu já fiz aqui sobre o livro de Apocalipse, veja lá, que é um dos livros mais complexos da Bíblia. Então diz lá, o anjo lançou sua foice sobre a terra, colheu as uvas da videira da terra e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Isso está em Apocalipse 14. Lagar é aquele local, né? É um círculo, né, de cimento onde quem produz vinho jogam lá as uvas para serem pisadas e tal, para a produção do vinho. Então o livro do Apocalipse, cheio de visões apocalípticas e simbolismo, é conhecido por suas descrições vívidas de destruição e julgamento. Esse texto em particular descreve a ira de Deus sendo derramada sobre a terra de forma extremamente violenta. O sangue que flui até a altura dos freios dos cavalos, por uma vasta extensão de terra, é uma imagem marcante e assustadora. Claro que tem gente que interpreta literalmente, né, a Bíblia, mas certamente o livro de Apocalipse não dá para ser lido dentro dessa abordagem literal. Então, qual que é o contexto histórico dessa passagem? O Apocalipse foi escrito durante um período de intensa perseguição dos cristãos, né, sob o Império Romano, e muitas de suas imagens são entendidas como metáforas para a justiça final de Deus sobre os opressores. O livro como um todo reflete as esperanças e medos dos primeiros cristãos que ansiavam pela libertação do domínio romano e pela restauração do reino de Deus. No entanto, as imagens violentas e apocalípticas do texto, incluindo o massacre e o derramamento de sangue, têm sido fontes de desconforto para leitores e teólogos ao longo dos séculos. A questão é como devemos entender essas descrições de violência divina. Muitos estudiosos veem o livro de Apocalipse como uma obra literária apocalíptica que usa imagens simbólicas para descrever a luta entre o bem e o mal, e não como uma descrição literal de eventos futuros. As imagens de colheita, sangue e julgamento são vistas como metáforas para a justiça final de Deus, em que o mal será derrotado e o reino de Deus será restabelecido. No entanto, em certas tradições cristãs, especialmente aquelas que adotam uma leitura
literal da Bíblia, como eu falei, o Apocalipse é visto como uma profecia sobre eventos futuros que antecedem o fim do mundo. Para esses cristãos, a violência descrita no Apocalipse é uma realidade futura inevitável, parte do plano divino de julgamento e restauração. Em um mundo moderno que valoriza os direitos humanos e a paz, essas descrições de violência divina podem parecer perturbadoras, claro. A controvérsia em torno do Apocalipse reflete as tensões entre interpretações simbólicas e literais da Bíblia, além de questões sobre o caráter de Deus. Como conciliar um Deus de amor e perdão com as imagens de ira e destruição? Né? E como eu disse, né, também, a Bíblia não é para você. Dependendo do modelo, do tipo da Bíblia que você lê, eu sempre recomendo aqui para quem está começando a Bíblia, a mensagem, que ela é mais simples, é uma Bíblia traduzida para os termos atuais que a gente usa, então fica muito fácil de ler. Muito embora, talvez, em algumas passagens, alguns livros, é recomendável que você leia mais de uma vez. Tem livros que eu já li 7, 8 vezes o livro, e sempre se acaba descobrindo coisas novas. Então, a Bíblia é um livro de leitura? Mas é fundamentalmente um livro para ser estudado, compreendido, refletido. Bom, um outro tema, estupro e casamento. Você pega o livro de Deuteronômio, no capítulo 22, isso é o Antigo Testamento, dentro do Pentateuco. Diz lá, se um homem encontrar uma jovem virgem, que não esteja prometida em casamento, e a violar, e eles foram descobertos, ele pagará ao pai da jovem 50 peças de prata. E ela será sua esposa, porque ele a violentou. Ele nunca poderá divorciar-se dela. Então, de novo, isso está no capítulo 22 de Deuteronômio. Esse versículo descreve uma situação em que um homem estupra uma mulher não prometida em casamento. E a solução para o crime é que o estuprador pague uma indenização ao pai da mulher e a tome como esposa. Essa passagem tem sido alvo de muitas críticas e é considerada uma das mais perturbadoras da Bíblia, pois pode sugerir que a punição para o estuprador é o casamento com a sua vítima. Agora, de novo, vamos trazer aqui o contexto histórico. No contexto das antigas leis israelitas, o casamento era visto como uma transação legal entre famílias, e a virgindade de uma mulher não casada era altamente valorizada. Se uma mulher fosse estuprada, isso poderia diminuir suas chances de casamento, o que também prejudicaria a posição econômica e social da família. Ou seja, naquela sociedade, séculos lá atrás, a filha, a menina, era um investimento da família também. Assim como o homem era mão de obra, a virgindade da família tinha um valor comercial. Nesse sentido, as leis em Deuteronômio tentam garantir a segurança e a subsistência da mulher, forçando o homem a assumir a responsabilidade financeira e social. Por quê? Uma vez que a mulher não fosse mais virgem, ninguém queria casar com ela. Então, como assim? Você fez isso, você vai ter que sustentá-la agora, então tem que casar com ela. No entanto, essa lógica é chocante para as sensibilidades modernas, onde o casamento forçado entre uma vítima e seu agressor é considerado uma violação flagrante dos direitos humanos. E evidente, né? Você imagina uma mulher ser estuprada por um cara e ainda, como não se basta, tem que casar com esse animal, né? Então, assim, a maioria dos estudiosos modernos concordam que essa lei reflete as normas culturais de uma sociedade antiga e que não deve ser aplicada nos tempos contemporâneos. Claro, o foco em preservar a honra da mulher e da família era uma prioridade social naquela época, mas hoje a proteção dos direitos e a dignidade das mulheres é vista de forma muito diferente. Ainda bem. Grupos feministas, bem como teólogos progressistas, criticam fortemente esse texto e ele é frequentemente usado como exemplo das limitações morais das leis do Antigo Testamento. Em contraste, alguns teólogos conservadores argumentam que, embora a lei possa parecer dura, ela era uma forma de proteger a mulher numa sociedade onde poucas opções estavam disponíveis. Atualmente, as igrejas geralmente rejeitam a aplicação literal dessas leis e se concentram nos princípios mais amplos de justiça e proteção às vítimas, presentes no restante da Bíblia. Então você vê, né? Dependendo de quem lê a Bíblia, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Mas está escrito lá, então... Cara, não tem nada a ver. Né? Uma coisa que foi escrita
2.500 anos, como assim que você vai trazer para o momento agora? Certo? Então, assim, a Bíblia tem muita controvérsia, e a controvérsia está muito mais da forma como algumas pessoas interpretam, né, e leem a Bíblia. Os textos mais controversos da Bíblia levantam questões sobre como devemos entender e aplicar as Escrituras em um mundo que mudou dramaticamente, desde os tempos em que esses textos foram escritos. Embora alguns versículos reflitam práticas culturais e normas sociais de tempos antigos, a mensagem geral da Bíblia, especialmente à luz dos ensinamentos de Jesus, é frequentemente vista como uma mensagem de amor, justiça e igualdade. No entanto, a Bíblia é uma coleção complexa de escritos que abrange diferentes gêneros, períodos históricos, contextos culturais. A interpretação das Escrituras continua a ser uma tarefa muito desafiadora, especialmente quando lidamos com passagens que parecem conflitantes com os valores contemporâneos. O diálogo contínuo sobre esses textos, incluindo a consideração do seu contexto histórico, a reinterpretação à luz da moralidade moderna e a busca de coerência com os princípios centrais da fé cristã, é essencial para a prática religiosa em uma sociedade em constante mudança. Seja em debates sobre o papel das mulheres, por exemplo, a justiça social ou a moralidade sexual. A Bíblia continua a ser uma fonte de inspiração, mas também de controvérsia, à medida que os crentes tentam equilibrar tradição e progresso. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.